Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia. Ou, não sei se vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui. A tradução que a gente usa é a Nova Almeida Atualizada. Se você preferir, pode seguir na sua Bíblia. E nós vamos ler 1 João 2, de 18 a 27, que diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, até o 27 só. Obrigado. Certa vez, um falsário, bandidão mesmo, ele teve uma ideia brilhante. Eu vou fazer uma nota falsa de R$25 e outra nota falsa de R$75, e eu vou me dar muito bem. Pergunto para vocês, ele vai se dar bem? Por quê? Porque não é falso aquilo que não existe, né? Só dá para falsificar aquilo que existe e que é verdadeiro. Não é isso? Não estou ensinando ninguém, mas por isso existem notas de R$50 que são falsas. É ou não é, gente? Às vezes você ouve aquelas notícias assim, né? Houve um derrame de nota falsa. Não é, você não vai achar nota falsa de R$75. É uma nota existente, inexistente. Mas as notas de R$50 são falsificadas porque elas são verdadeiras. E é sobre isso que João está conversando conosco. Gente que às vezes quer enganar o povo de Deus, inclusive você. Mas pastor, em que momento será que eu fico a perigo
desse povo que quer enganar. Você fica exposto a perigo, quando você, por exemplo, está na internet. Gente, internet é terra de ninguém. Eu não sou favorável a censurar nada na internet, não sou mesmo. Mas eu acho que cada um de nós tem que ter uma responsabilidade de saber o que procede e o que não procede. Amém, gente? Por exemplo, né, tem as teorias da conspiração. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Tem muita gente de Deus, que embarca em umas teorias da conspiração. Teoria da conspiração, 95% delas, você tem que, se você for assistir, tem que ser assim para rir, para se divertir, nesse sentido, né? Não levar a sério. 5% delas, às vezes tem alguma coisa que faz sentido e tal, mas por ser uma porcentagem tão pequena, você não deveria dar tanta atenção. Vocês entenderam, meus irmãos? E é assim que nasce a mentira. Você coloca 5% de verdade e 95% de mentira. É uma mentira completa. Às vezes, o tanto de mentira que tem é 5% e 95% é verdade. E eu pergunto para você, é uma verdade completa? Não. Ainda que seja só 5% de mentira, continua sendo uma mentira completa. E isso acontece, gente, até mesmo com a palavra de Deus. Quanta gente fala a palavra de Deus de uma forma errada. Eu mesmo já assisti, né? Então nós estamos a perigo até mais do que os primeiros leitores para quem João escreveu. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que será salvo. Não é isso que Jesus falou? Por que ele falou isso? Ele falou isso por causa dos falsos mestres, que Jesus nos alertou que haveriam. No caso de João aqui, nós vamos ver então uns 6 pontos importantes para nós nos resguardarmos, né? E o nosso tema hoje é uma unção para vencer o engano e não deixarmos de amar. E a primeira coisa que eu quero colocar para você é que João começa esse período que nós lemos de última hora. Última hora. Então vários estudiosos, né, se reúnem para entrar em consenso o que significam alguns termos bíblicos. A última hora é um desses termos, né? Porque é um tempo escatológico e parece que ele está no tempo que está entre a ascensão de Jesus, lá em Atos 1, né? Que Jesus foi levado ao céu, e vai terminar essa última hora com a volta de Jesus. Onde que nós estamos? Na última hora. É para nós. Esse texto é para nós, tá? E aí João, ele está dizendo que estamos vivendo um tempo urgente e decisivo. Um tempo de crise espiritual e que exige a nossa fidelidade, gente, né? Tempo de crise é tempo de mudança. Esse é o significado da palavra crise. Ou seja, nós vamos precisar mudar algumas coisas na nossa vida. Porque se nós não mudarmos, nós vamos ser enganados. João está alertando justamente isso. Vamos fazer essa leitura em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão, vamos ler comigo agora, gente, essa lista bonita aqui, ó. Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres, tendo a forma
de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Fica onde, gente? Longe, né? Longe. Aí eu até lembro do Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, falamos semana passada, né? Aquele que não anda com os pecadores, não se detém com os pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, bem-aventurado aquele que não está perto dessa gente. Vocês viram como a Bíblia é interligada, né? Eu vi um vídeo assim, né, explicando como a Bíblia é interligada. Mais de 40 autores, mais de 1000 anos para escrever a Bíblia completa. E ela, assim, está interligada de um jeito assim que nenhum outro livro está interligado. Todos os versículos, né, parece que tem a ver uns com os outros. Amém, gente? Então nós estamos nessa última hora. Cuidado, onde você tem andado? Com quem você tem andado? Né? Precisa de uma mudança de repente. Então o tempo que nós vivemos é dessas crises, estamos em tempo de mudanças, temos muitos anticristos que agem para não mudarmos. Olha só, toda vez que alguém falar para você, você não precisa mudar, essa pessoa não é alguém que Deus enviou para a sua vida. E João afirma que nós recebemos o Espírito Santo para vencermos esse engano, gente. A gente permanecer firme na fé, ao invés de negar Jesus e romper com Deus. Quem permanece em Cristo recebe a vida eterna, e ele conhece o Pai. Amém? Tem outro ponto ali que João também fala, pode colocar, por favor? Que são os anticristos. E esses anticristos, eles vêm antes do último anticristo. Esses anticristos, eles são, por assim dizer, uma figura do que será o grande anticristo lá no final do tempo. E eles vão tentar enganar os fiéis, rejeitar a verdade sobre Jesus, distorcer a identidade de Jesus. Gente, como tem coisas assim acontecendo no nosso tempo. Se você vê alguma coisa de televisão, internet, e às vezes não é só lá não, às vezes está bem pertinho da gente, nas escolas, no trabalho, nas ruas. Vamos fazer essas leituras que vão nos ajudar a entender a importância disso, né? De nós combatermos os anticristos. Jesus falando, então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, o que é para fazer, gente? Não acreditem. Questão de 1 ou 2 semanas atrás, chegou o tempo em que um pastor lá nos Estados Unidos estava profetizando que Jesus ia voltar. Vocês viram isso? E teve gente que acreditou. O que aconteceu? Uma mulher desesperada vendeu o carro, vendeu a casa, se desfez de todos os bens. Agora vai ter que ser uma moradora de rua, porque ao invés de não acreditar, ela acreditou. Gente, olha como isso acontece. Cuidado, gente. Não é qualquer um que prega sobre a Bíblia, não é qualquer um que prega sobre Jesus que você tem que dar crédito. Por isso que tem uma hora que Paulo fala assim, ó, você tem que conhecer quem está pregando para você. Quem dá para você as palavras desde a tua primeira idade, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando assim, ó, quando ele voltar, não vai ser reencarnado em alguém, ele não vai vir do deserto, né? Ele vai vir lá de cima e rápido. É isso que está falando, ok? Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas
tem saído mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, gente, tem muita... Assim, João escreveu num contexto que estava iniciando esse problema na igreja. Hoje em dia, a coisa está tão difícil que você tem que cuidar. Tem gente que vai até falar de Jesus, confessar alguma coisa de forma genérica sobre Jesus, e se você não cuidar, você vai ser enganado. Então, cuidem desses anticristos que vêm para enganar. Vamos lá para a unção do santo, ver o que é isso aqui, gente? A unção do santo. O que é isso que ele quer falar para nós? Essa unção do santo é uma presença ativa do Espírito Santo na vida de todos nós. O Espírito Santo, ele nos capacita a discernir a verdade. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos também o Espírito Santo. E aí, a questão é que você precisa ser alguém cheio do Espírito. Esse é o nosso problema. Quando esses anticristos vêm nos atacar, muitas vezes nós não estamos cheios do Espírito. Nós estamos meio que vazios do Espírito Santo. E aí nós somos presa fácil para os anticristos. Então, por isso que você me vê aqui como pastor o tempo todo incentivando você a diariamente estar na presença de Deus, porque isso ajuda você a ser cheio do Espírito. Vida de oração, vida de comunhão e vida na missão enche a nossa vida do Espírito Santo. Você sempre vai me ver focando nisso. Você precisa fazer isso. Você precisa estar cheio do Espírito, porque entre um domingo e outro você vai ser muito atacado. Muita gente vai tentar enganar você, e se você não estiver cheio do Espírito de Deus, você não vai ter esse discernimento. O Espírito Santo parece que ele pisca um alerta, que nem alarme de carro, que nem alarme da casa, né? Opa, tem alguém que está mexendo aqui onde não deve, tem algum perigo aqui. Mas a gente está vazio do Espírito Santo, a gente não tem uma vida de oração, a gente não conhece as Escrituras, a gente fica vazio. Tem o Espírito Santo, mas não está cheio dele, e aí você vai ser enganado, né? Vamos fazer essa leitura em João 14, de 15 a 21. Vamos ler junto comigo? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, gente, em meio a tanto engano, nós temos uma presença poderosa na nossa vida. Glórias a Deus por isso. E aí nós temos também a permanência. Permanecer na fé e na palavra é um sinal claro da nossa regeneração e salvação.
Olha só a pergunta de catecismo, né? Como eu sei que eu sou salvo? Né? Quando eu permaneço na fé e na palavra. Isso mostra que eu sou regenerado, eu sou salvo. Continuar na fé e na verdade nos faz crescer, de filhinhos para jovens, de jovens para pais. Como é que é o crescimento na igreja? De filhinhos, para onde que eu cresço? Para cima? Para baixo, né? Jovens e jovens para pais. Para baixo. Porque na vida cristã a pirâmide é de ponta cabeça. Tem uma pirâmide social que poucos estão acima e todos querem ascender. Na vida cristã, no reino de Deus, na igreja, é o contrário. Quanto mais eu cresço, mais eu diminuo, cumprindo aquilo que João Batista nos ensinou. Convém que diminua eu e que ele cresça. Amém, gente? Vamos fazer essa leitura. Vamos deixar essa leitura para outro momento, tá? Vamos avançar aqui. Próximo tópico que é importante nesse texto é sobre negar o filho. Negar o filho rompe a nossa comunhão com Deus, quebra a nossa identidade cristã e nos leva a viver na mentira e não mais na verdade. Vamos fazer essas leituras? Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus falando. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Só um pouquinho aqui, gente, olha. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado? O que Pedro fez por 3 vezes? E antes Pedro tinha ouvido isso de Jesus. Você consegue entender a tristeza do Pedro? Talvez o desespero dele. Poxa, eu fiz exatamente aquilo que não era para eu ter feito, né? Ele negou o Pai. Vamos continuar a nossa leitura? 2 Timóteo 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Ok? E temos mais uma leitura aqui, Apocalipse 3:5. Tem mais um pouquinho, né? Mas vamos para o Apocalipse mesmo. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Os anticristos, eles querem fazer a gente negar Jesus, ou a sua divindade, ou a sua humanidade. Se nós não permitirmos isso acontecer, sempre confessaremos Jesus e Ele nos confessará. E a última parte aqui, meus irmãos, é a vida eterna. A vida eterna, ela é uma realidade para muitos apenas futura, mas para nós que pertencemos a Cristo, a vida eterna é também uma realidade presente, e às vezes é difícil a gente entender isso. Muitos de nós entendem a vida eterna como um prêmio, e me parece que o prêmio que a gente vai receber é o galardão, né? Vida eterna é um estilo de vida, e que nós precisamos aprender a viver agora, no nosso hoje, né? Vida eterna é como nós vivemos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do mundo. Não mais com a nossa carne,
mas agora totalmente revestidos do Espírito Santo. E se nós continuamos reagindo dos mesmos jeitos carnais que a gente sempre reagia, alguma coisa está errada na nossa fé, na nossa conduta cristã. Vamos pegar o trânsito como exemplo? É o trânsito porque eu tenho certeza que eu vou pegar no pé de todo mundo. Às vezes acontece comigo também, né? Então no trânsito, aquele trânsito pesado, bonito de Goiânia, não é não, gente? Né? Aí você está com pressa, mas o carro que está na tua frente e do lado do carro que está na frente, ninguém está com pressa. Na tua carne, o que você faz? Não descreve, é só para pensar. Não quero coisa feia aqui agora, mas só pensa, o que você faria nesse momento na tua carne? Pensou? Terrível, né, gente? Graças a Deus que você é uma nova pessoa em Jesus Cristo. Amém? Amém, então tá bom. Não foram todos que falaram. E aí, como é que eu, regenerado no Espírito, reajo a essa situação? Se eu estiver cheio do Espírito. Gente, eu começo a orar: Senhor, repreende a minha carne. Primeira coisa que eu vou fazer, porque eu vou estar num momento de tentação, de sair do sério, não é não, gente? Você começa a guerrear não com os carros que estão à frente, você começa a guerrear contra você mesmo. Isso é ser cheio do Espírito. E aí você vai pedindo ao Espírito Santo te acalmar, tirar a pressa. Pressa vem de Deus, gente? E por que a gente tem tanta pressa, né? Às vezes a gente tem pressa até do culto terminar logo, né? Fica olhando no relógio, não acaba. Tem que tirar a pressa. Calma, né? E outras situações. Às vezes você vai ser injuriado por alguém. Alguém vai falar alguma coisa sobre você que não é verdade, você fica ofendido. Quando você está ofendido, como é que você faz quando você está na carne? Só pensa também, não quero ninguém revelando nada aqui que não pode ser revelado, né? Mas pensa, qual é? Os irmãos estão fazendo gesto aí, não vou nem repetir os gestos, né? Mas não é assim. E quando eu estou cheio do Espírito, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, orar, né, gente? Senhor, põe tua mão, porque se eu ponho a minha, né? A coisa vai de mal a pior, não é? Então, aí você vai acalmando, o Espírito Santo vai tendo domínio da situação, se acalma, respira fundo. E que a palavra de Deus diz, né? É bom o homem suportar as provações em silêncio. Você fica quieto. Coisa difícil, né? É só cheio do Espírito Santo. Você viu como tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque dá vontade de falar umas palavras, é ou não é, gente? É demais. Vamos fazer essas leituras que estão propostas aqui para nós. Vida eterna. Então, eu posso viver vida eterna hoje já. Quando eu silencio na injúria, eu estou vivendo vida eterna. Quando eu perco a pressa no trânsito, algo da vida eterna está sendo vivido na minha vida. Esse aqui todo mundo conhece. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é já antes da morte, tá? Próximo texto. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, o que é vida eterna? Ó como que é para aqui agora. Conhecer tanto o Pai quanto o Filho. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Então me diz uma coisa que Jesus gosta. Ué, você não conhece? O que Jesus já falou para você que Ele gosta? Se você conhece, você sabe. Se você fica, você não sabe o que responder uma pergunta simples dessa, gente, está na cara, você não conhece Jesus. Você não vive vida eterna. O
que Deus abomina? Vou dar uma dica. Vai lá, lembra algum texto da palavra que você já ouviu isso? 6 coisas Deus detesta e a 7ª Ele abomina. Eu não vou lembrar de cor, tá? Mas vai lá em Provérbios ver. Gente, conhecer a Deus. Oi? É Provérbios? É, né? Gente, olha só. Conhecer a Deus não é decorar a Bíblia, é ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso que toda hora esse pastor aqui careca fala para você, ó, tenha vida de oração. Gente, aos grupos de discipulado, não pode ter pressa na oração. Oração tem que ser um momento mais amplo. Todo mundo orar, experimentar a oração. Sabe, não pode ser assim, restrito a pedido de oração. Tem que ser orar o texto bíblico. Porque quando eu oro o texto bíblico, eu estou orando segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus traz para a minha vida, vida eterna. Amém, gente? Próximo texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você tem ouvido a voz de Jesus? Porque se você não ouve a voz de Jesus, você não vai ter a vida eterna. Amém, gente? Tem mais um texto aí? É que olha só esse, né? Então agora aquele você colocou antes lá, acho que segunda. Certo. Gente, então o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo de crise, onde nascem as mudanças da vida. Por que Deus traz crise para nós? Deus não nos ama? Ama ou não ama? E por que Deus permite que a gente viva crises? Porque é um Deus que produz em nós mudanças. Se você não quer mudar, você não quer Jesus. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai permitir as crises de Deus produzirem mudanças na sua vida. Muitos anticristos, enganadores, eles vão pregar para nós não mudarmos. É isso que eles estão fazendo, essa é a luta. Deus vai produzir mudança ou não na nossa vida, né? Então os anticristos não querem nós mudemos para uma vida de amor. E nós recebemos o Espírito Santo justamente para vencermos estes anticristos que nos enganam. E quando nós permanecemos firmes na fé e na verdade, ao invés de negarmos Jesus e rompermos com Deus, né? Nós recebemos a vida eterna para viver hoje. Amém, gente? Você entendeu o recado de hoje, né? Então, ó, nós temos uma unção, e essa unção é o Espírito Santo. Uma unção para nós não deixarmos de amar. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça, que você coloque a sua vida diante de Deus.